Ok, continuamos com o Leandro Silveira, do Instituto Onça Pintada. Se você não conhece, perdeu alguma parte da entrevista, você vai na última entrevista que tem o primeiro bloco e vá conhecer um pouco mais o Instituto Onça Pintada, depois de escutar as palavras dele. E eu vou voltar, né, nessa questão do Instituto. Eu tinha feito uma pergunta e ficou no ar, né? O que a ciência pode fazer? Você é um cientista, é um pesquisador. Eu quero, antes que você me responda, eu quero comentar, falar um pouquinho a respeito do Instituto Onça Pintada. Quando eu te conheci em 2005, correndo atrás de onça pintada, né, você trabalhava numa dessas áreas que a gente fala do agronegócio, que a gente tanto falou, né? Que desenvolvia, tinha boi, tinha desenvolvido o agronegócio, e você começou a trabalhar foi um dos primeiros, né? Que trabalhou capturando onça, colocando colar, entendendo como ela se movimentava, a área que ocupava, etc. Hoje, o Instituto, além, claro, dos trabalhos que ainda trabalha até, nós estamos aqui junto com o pessoal da Reprocon, né, que está fazendo um trabalho através da reprodução, colocando ainda os colares e estudando a viabilidade genética das populações e trabalhando nessa parte de reprodução in situ, né? Mas você hoje se tornou um cara com muita surpresa, tá? Você saiu, né, não abandonou o campo, mas hoje você tem um criador, você mantém animais em cativeiro. Nome bonito, conservação ex situ. Como que Leandro, o cara que trabalhava, né, na conservação de animais em liberdade, agora coloca animais atrás de jaula? Bem, primeiro assim, não fui eu que coloquei isso, são aqueles presentes, né, que você ganha e a gente que se sente responsável pela espécie acaba se virando e ajustando para recebê-lo. Mas a nossa primeira onça chegou para o acidente. O Ibama chegou na gente e falou: ó, foram resgatados 3 filhotinhos de onça aqui e a gente queria que vocês ajudassem, cuidar. Enfim, nós cuidamos, salvamos os 3 filhotinhos, eram muito recém-nascidos. E daí começou o criador, foi por acidente. Particularmente, nunca na minha vida eu achei que ia ter onça fechada em cativeiro, nunca gostei de animal fechado em jaula. E isso vira um problema, porque agora que a gente tem um criador, como eu não gosto de nada pequeno, eu sempre penso nos recintos maiores possível, eu sempre quero dinheiro para construir um mega recinto, porque eu nunca gostei de animal fechado e apertado. Mas esse é um lado da conservação que muita gente não conhece, eu acho que grande parte da sociedade não conhece o que é conservação ex situ, o que significa conservação da espécie fora do ambiente natural dela. Nem você, pelo jeito, era muito favorável. Não é que não era favorável, é que eu não me via dedicando tempo nessa área. Meu sonho de criança sempre foi trabalhar no campo, na natureza, né? E investir, como invisto até hoje, todo esse tempo, no campo, no mato, né? Então eu não me via gastando recursos, tempo, área para construir jaulas e recintos. Nunca me fiz fazer isso. Não era a minha linha. Mas o dia que chegou na gente isso por acidente, a gente viu que era uma área que a onça pintada ainda precisava de ter investimento e que não existia no Brasil. Né? E ainda hoje é muito reduzida, para dizer quase que insignificante. Né? São pouquíssimos criadores, né? 2, no máximo 3 no Brasil, que tem uma população, um número de indivíduos suficiente para dizer que é uma população em cativeiro. Né? Para quem trabalha com conservação, imaginando o bicho de natureza, ter o bicho em cativeiro é meio que fechar o ciclo, né, da conservação, a in situ e ex situ. É o que a gente faz hoje. Eu trabalho com o animal na natureza e trabalho com ela em cativeiro. Você entende que a conservação, eu vou falar em cativeiro para as pessoas que cativeiro. Então, assim, em cativeiro, ela é o quê? Um mal necessário? É isso? Exatamente, um mal necessário. Foi bem falado. A gente tem que lembrar o seguinte, que se a gente não preocupar em garantir indivíduos saudáveis, com genética conhecida, por que é importante genética conhecida? Nós temos vários biomas que são extremos em termos de estrutura, de calor, de temperatura, de umidade. Os animais são adaptados àqueles ambientes. Se a gente não garantir populações desses ambientes em cativeiro, na forma de um seguro, como se fosse lá no banco, colocar um seguro e falar, ó, se acontecer uma catástrofe aqui, está aqui, eu vou lá e recupero aqui e começo de novo. Se a gente não fizer isso, a gente tem risco de, por algumas áreas, extinguir a população por completo. A gente tem casos emblemáticos no Brasil. Ararinha azul é um recente que teve aí tão divulgado.
se eu não tivesse ararinhas azuis em cativeiro, A gente não tinha. por já sinal. acabou, A poderia gente riscar não tinha. ela. O Brasil não tinha. O Brasil não tinha. E é endêmico brasileiro. É endêmico do Brasil e estava lá fora, né? Olha que absurdo que é que O funciona Brasil no Brasil. teve que negociar com o traficante, para falar o português, claro. Tá vendo? Então, assim, a gente mostra o tanto que a gente é ausente, vamos dizer, negligente nessa parte da conservação no Brasil, né? A gente não investe nisso. Mico-leão dourado vieram dos Estados Unidos para repovoar no Rio, né? Se a gente não preocupar em garantir indivíduos em cativeiro saudáveis e mantendo, se reproduzindo, e isso é uma coisa dinâmica pro resto da vida, né? Que você vai ficar mantendo eles lá, e o dia que você falou, olha, tal área precisa estar em condições de receber esses animais de volta, você tem os animais para colocar de volta. Tudo bem. Até aí você me deu argumentos. Agora, você é um cara um pouco fora da curva. Você viralizou na internet. Você é um cara, como pesquisador, tá quase como um popstar. Porque Nossa, não chega a isso. você tem mais de 1 milhão de seguidores no Facebook. Tem vídeos seus que viralizaram. Eu tava aqui andando e o menino que arruma as coisas aqui, tira o lixo, não sei o quê, falou pra mim, aquele é o cara das onças? Pô, eu vi um vídeo onde um cachorro e o cara se encontraram, o cachorro, o cara e a onça que não se viam há muito tempo. Tem até histórias sobre isso. Já viraram histórias, né? E conta um pouco essa história de você tirar a onça pintada, que isso é diferente. Você, como pesquisador, tira a onça pintada de dentro do recinto e sai para passear e nadar com ela. Então, isso logicamente não foi planejado, eu não tinha isso no script. Eu nunca falei assim, quando eu for ter onça, eu vou fazer isso. Isso começou por uma série de oportunidades que a nossa área permite, né? Então, primeiro, a gente mora numa área rural. Eu estou fora da cidade, então eu estou num ambiente, eu tenho espaço, eu tenho os recintos espaçosos, que tem represa dentro, que tem áreas grandes dentro. E eu e a Ana, né, que eu nunca fiz nada sozinho, né? Eu e a Ana moramos lá. Então, ou seja, nós dedicamos a dedicação total. Agora, tirar os animais, andar com os animais, exercitar, primeiro que é o que a gente chama no ambiente de cativeiro, que é um enriquecimento ambiental para o animal. Tá? É uma forma de deixar o animal ativo no seu melhor, usando seus sentidos, faro, visão, audição, tudo funcionando, né? Você tira ele do ambiente, ele fica... Então você deixa ele revigorado, né? Então vamos dizer, isso mantém ele saudável, mantém ele bem, né? Na nossa ótica é o melhor que eu posso fazer com ele. Agora eu entendo que isso é um luxo para o ambiente de cativeiro, porque o zoológico não tem condições de fazer isso, por questões de espaço, de segurança, pessoal, dedicação. Então é uma oportunidade ímpar que a gente tem, e que a gente faz ela com o maior gosto do mundo, né? Mas eu vejo que tem, assim, pessoas que admiram e tem pessoas que apontam o dedo e chamam você de irresponsável. Então, a minha pergunta seria assim, irresponsável por quê? Em qual aspecto? Inclusive porque você coloca o seu filho numa condição sensível, numa condição arriscada, você arrisca a vida do seu filho, por exemplo, não só a sua, mas do seu filho, colocando uma onça pintada, que é um animal que, como a gente já na última entrevista falou, sim, ele é capaz de matar e rapidamente um ser humano, né? É uma fera, né? Um animal selvagem. Sim, mas a sua afirmação não é verdadeira. Eu jamais coloquei ele em risco. Eu jamais coloquei ele junto com uma onça adulta, jamais coloquei ele num ambiente nem próximo, quer dizer, jamais. Tanto que ele nunca teve nenhum acidente. Entendeu? Então, assim, isso não é verdade. Agora, essa é a parte das pessoas fantasiam. Eu poderia dizer a mesma coisa com você. Poxa, você fica pegando uma cobra venenosa, poxa, você colocando sua vida em risco, desnecessário. Você fala, não, eu tenho um controle, eu sei fazer, eu sei manejar. É isso que as pessoas têm que lembrar da gente. Nós somos pesquisadores da área. Então, assim, o que você poderia me perguntar, assim, poxa, você não tem medo de conviver com os bichos desse jeito? E a resposta seria sim. Mas não é, na verdade, é um respeito que você aprende e vai melhorando, e todo dia você... Mas não seria a primeira pergunta que eu faria, essa seria a segunda. A primeira é, por que você tira o bicho de dentro da jaula? Para dar chance dele enriquecer e manter ele revigorado. Esse é o motivo principal. Com certeza. Os animais, quando eles estão em cativeiro, estão criados no cativeiro, eles criam um laço com a gente. Não vou dizer que é igual um cachorro, mas é muito próximo. Eles sentem saudade. A gente está fora, se eu chego lá, as onças choram. Elas te reconhecem pela voz, pelo cheiro.
E você já esteve lá, você vê, os animais uns vão comigo, mas se você perto, ele te respeita ali, mas ele vem comigo, ou seja, ele reconhece eu e a Ana, o Thiago, como alguém da família. Ele foi criado, criou um link ali. Tá? Sim. Então, eu já tive a oportunidade de estar com vocês, apesar de não ser da família, mas ser tratado por elas como alguém da família. Sim. Então, assim, a gente tem que lembrar disso. Os animais, eles então cria esse laço. Agora, o que a gente faz, e de forma bem responsável, e aprendendo sempre, mas bem responsável, é aprender a interpretar essa relação. Que aí sim é a questão do respeito. A saber que ele não é um pet, não é um cachorro, não está sob seu controle. É uma negociação de respeito que está acontecendo ali. Jamais a gente abaixa a guarda nessa relação de respeito, como você não faz com as cobras peçonhentas. Se você lida com respeito pelo bicho, sabe que ele tem peçonha que pode te picar. Sim, mas eu quando estou com uma serpente, a minha intenção é que as pessoas possam olhar para uma serpente e encarar ela não como um monstro, mas como um ser vivo incrível, maravilhoso. As serpentes é muito mais difícil, né, causar simpatia pelas serpentes do que pela onça pintada, porque defensores para onça pintada, mesmo que sejam de apartamento, não faltam, né? Todos querem levantar a bandeira da onça pintada, né? Como que você encara isso? Quer dizer, a tua responsabilidade hoje, quando você tira um bicho desse para passear dentro de um recinto, e você tem uma relação como essa que eu já vi com tigre, com leão, até, né, tem outros interlocutores, até outros pesquisadores ou personalidades, mas com uma onça pintada, sempre tem o estigma. Onça pintada é um bicho que assim não permite esse tipo de contato com pessoas. Como que você... Você tem alguma mensagem ou fora a questão do... Claro que tem uma mensagem. Assim, a gente, obviamente, que a gente aproveita essa oportunidade ímpar, que a gente tem a sorte que a gente tem de lidar com o animal assim, cativeiro, para passar a mensagem de conservação da espécie. Óbvio. A gente sabe que as pessoas ficam vidradas com essa fantasia de eu poder ficar do lado de um predador e ele não me matar, ou eu nadar comigo. É lógico. A gente trabalha na linha de que as pessoas só preservam o que amam. E só amam o que conhecem. E a forma de passar conhecimento é isso, é como você faz. Né? Quantas pessoas eu conheço que viraram biólogo ou amam biologia porque te conhecem, você passa isso. Eu fui fazer biologia porque eu assistia o David Attenborough na televisão mostrando os bichos, pegando os bichos. Depois aparece Jack Hanna, aquela pessoa, o que eles faziam? Eles levavam para os talk shows os animais e apresentavam. Então, a partir do momento que ele apresentava, ele levava o conhecimento, você começava a gostar, você fala, eu tenho que conservar o panda, o koala, a onça pintada, porque as pessoas veem. Então, na verdade, a gente sabe que para fazer conservação, eu na verdade sou um vendedor de emoção no primeiro momento. Né? Eu tenho que trazer a emoção, a pessoa entender, observar, querer ver, chamar a tia, chamar o vizinho, falar, olha, e aí eu consegui passar uma mensagem. Então, o nosso desafio constante é isso, como conservacionista, é aproveitar esses embaixadores que a gente tem lá no Instituto para passar essa mensagem. Esse é um desafio constante, né? Que a gente tem, que o Thiago vai ter para a geração dele, é comunicar, fazer esse link. Pessoas estão aqui, a gente está faltando isso, a gente está precisando reconectar. Não só reconectar, de aproximar, de ver as pessoas. Quando eu vejo as pessoas falando, não queremos mais zoológico, nem nada. Lógico, nem que é zoológico, jaulinha. Mas existe zoológico fantástico. Eu acho que as pessoas urbanas têm que ir lá sentir um cheiro de um animal, tem que ir lá ver o animal de perto, olhar no olho do animal para que ela sinta a responsabilidade que ela tem para com aquele animal. Se a gente não trouxer esse link, achar que é só pela tela do celular, da televisão que vai fazer isso, eu não acho. Eu acho que as pessoas têm que sentir, têm que se reconectar. E aí esses animais, esses embaixadores ajudam a conectar eles, né? Fazer essa conexão. Aí eu vou puxar agora, eu vou trazer a pergunta da ciência. Quais são os passos que a ciência tem que dar? Eu estou errado em pensar que agora a gente tem que passar para ações mais pragmáticas de educação? A educação ambiental faz parte desse processo que a ciência não negligencia um pouco a questão da educação ambiental? A gente tem mais de 500 artigos científicos publicados sobre a onça pintada. Praticamente a gente já explorou todas as áreas. Quantos vocês, enquanto IOP, publicaram? Hoje nós temos 82 artigos científicos publicados. Colaboramos com outros projetos. Vamos dizer assim, hoje o Instituto
por mais que ele invista em gerar ciência, ele está muito mais preocupado em gerar e provocar políticas públicas. A gente tem que investir, óbvio, em ciência, mas a prioridade no momento é em política pública. Eu tenho que pegar toda essa ciência gerada e falar assim, tá, isso é o que nós sabemos. E nós sabemos que em relação onde envolve o ser humano, tem uma relação conflituosa. Em área de produção, ela gera um custo. Em área de população humana, ela gera um outro custo, um conflito que gera um outro custo para o bicho. E a gente tem que arrumar uma forma efetiva de compensar isso. A gente está negligenciando isso, a ciência está negligenciando isso, está demorando demais. Eu costumo dizer, eu faço muita palestra, onde o título da minha palestra é "Nós estamos salvando a onça até a morte". Porque a gente salva artigo para salvar, e só o máximo que a gente consegue fazer é ficar olhando os mapas de redução, que está reduzindo, mas a gente não tem nenhuma proposta efetiva. Bom, vamos fazer a última pergunta, né? E depois as últimas considerações, antes que a luz desabe, porque está caindo rapidamente. Eu perguntei da reintrodução, né? Ou de voltar para a natureza. O turismo não pode ser uma ferramenta simpática de conservação, porque a partir do momento que a gente consegue, ao invés de... você falou que a gente precisa compensar. E a compensação não pode vir através do turismo? Pode, com certeza. Turismo pode ser, e é uma excelente ferramenta de conservação. O único problema do turismo para a onça pintada no Brasil é que está muito restrito a algumas áreas. Por exemplo, ao Pantanal. Então, se você pegar assim, o Pantanal é o melhor lugar que a gente tem para turismo de observação de onça em toda a sua área de distribuição, é o Pantanal. A judiação é que o Pantanal representa 0,7% da distribuição total da onça e 1,4% da distribuição da onça no Brasil. Ou seja, é muito pouco. E outra, e apenas em 40% do Pantanal tem onça pintada, né? Não é todo o Pantanal, não é 100% do Pantanal que tem onça pintada, mas está muito limitado. Então é somente 0,7% de toda essa distribuição. É possível eu transformar isso numa ferramenta. É possível, não quer dizer que é fácil de implementar. Você vê, nós já temos turismo de onça acontecendo no Pantanal, em algumas áreas do Pantanal, mas até agora os fazendeiros não viram nenhum centavo disso, que são os donos das terras. Ou seja, eu tenho uma indústria sendo gerada ali, de turismo gerando um recurso, mas ainda não foi rateado com quem é dono da terra que sai ali da margem. Daquelas de observação do rio. O cara vai no rio, observa no barranco, a onça está frequentando a propriedade do sujeito, mas quem ganha é o trade só do turismo. Isso. O fazendeiro ali depois das margens está levando prejuízo, mas quem está ganhando, por enquanto, ainda é só a indústria do turismo ali na margem, né? Mas tem algumas fazendas que, por exemplo, implementaram isso dentro da própria fazenda, né? Com colar, enfim, sabendo onde a onça está. E o único problema é que é tão particular, essas fazendas que têm condições de fazer isso, e principalmente a estrutura de paisagem que possibilita a ver, que acaba sendo muito limitado. Bom, eu vou fazer então um encerramento, acho que foi incrível poder, acho que uma das coisas que me atraiu, não a você, mas a teu projeto, ao Instituto, a vocês, a você, a Ana, enfim, foi a clareza e a verdade, né? Isso, e eu sempre quis poder fazer esse bate-bola com você, perguntando coisas que os outros não perguntariam ou que você nunca teve a oportunidade de responder. Então vamos encerrar isso com algumas, né? Foi muito tempo, foi mais de uma hora, né, entre duas entrevistas. Primeira coisa, eu não resolvo a vida sendo um conservacionista de apartamento. Isso eu quero dizer o seguinte: gente, eu acho legal, vou levantar a bandeira da onça pintada, vou parar de comer carne, e isso vai ajudar a resolver o problema. Não estou ajudando. Não está ajudando. Se eu passo a imaginar o seguinte, se a gente todo mundo parasse de comer carne e a gente resolvesse comer arroz, eu teria que desmatar em grandes áreas para produzir arroz, soja, milho. Então minha opção alimentar não vai... Não é isso. Não vai o problema não é o que você come, mas é como você produz. É possível produzir de forma sustentável, só que custa mais caro. Para resolver o conflito, hoje em dia, a gente tem que meter a mão na massa e falar, estamos falando de grana.
estamos falando de grana, é isso? É isso. Estamos falando de compensação? Enquanto eu não desenvolver o mecanismo de compensação, não tem saída. Entendeu? O turismo é uma forma de compensação? Pode ser. O pagamento do serviço ambiental pode ser uma política pública de compensação? Sim, pode ser. Certificação e reconhecimento, agregar valor em cima de certificação, pode ser? Pode ser. São todos mecanismos, mas eu tenho que implementar mecanismos de compensação. Não tem como conservar a nossa Onça Pintada sem mecanismo de compensação. Ponto final. Não existe essa possibilidade. Se tudo isso que a gente conversou, essas providências forem tomadas, essas políticas públicas, o diálogo na sociedade, trazendo o agronegócio, a pecuária para dentro, a ciência, você, de verdade, no fundo do coração, você vê uma luz no fim do túnel para a conservação da Onça Pintada? Você fala, se trouxer todos esses atores? Sim. Se trouxer? Sim. Com certeza. A responsabilidade tem que ser compartilhada. Primeiro passo, a gente tem que reconhecer que tem um custo e que esse custo tem que ser rateado. Do mesmo jeito que quem está rateando água, clima, a gente discute tudo isso como responsabilidade de todos, que deve seguir uma cartilha de compartilhamento. A gente tem que incluir a nossa biodiversidade, muito ainda mais nosso símbolo da biodiversidade. Eu acho que a gente tinha que ouvir mais, a sociedade em geral tinha que ouvir mais especialistas, não, as pessoas não deveriam todas sentir que se é meio ambiente, eu ando aqui, eu sei o suficiente para ditar o que deve ser feito. As pessoas têm que entender que conservação é feita envolvido com pessoas. E se tem pessoas, eu tenho que lembrar que tem que respeitar a existência das pessoas, as culturas, o histórico. Tem muita coisa envolvida. Então, toda vez que eu diria para as pessoas fazerem um exercício seguinte, toda vez que ela impuser alguma ação, se coloca no lugar da pessoa e vê se ela acha que ela é justa, se ela se toparia fazer aquilo. Se ela achar que é justo, de repente é um bom negócio. Mas se ela falar assim, honestamente, não seria muito justo, então de repente vamos ouvir mais gente, vamos buscar um consenso. Conservação é sempre uma arte de negociar o melhor para o meio ambiente. E a negociação é difícil, porque envolve pessoas, né? Cada vez mais pessoas. Cada vez mais, as redes sociais colocam uma multidão debatendo sem nenhuma noção do que elas estão falando. E isso tumultua, isso é ruim, porque demora mais para chegar num ponto final. E a gente tem que lembrar isso, conservação tem a ver com respeito em todos os sentidos. Não é respeito... E a classe artística e influenciadores, antes que a gente acabe a luz, porque eles têm entrado hoje, tem bandeiras sendo levantadas. Que judiação, porque é uma perda assim, de oportunidade de passarem uma mensagem correta e vão na onda e passam uma mensagem deturpada, sem conhecimento. Eu, como conservacionista, toda vez antes de palpitar de algum assunto, eu estudo e muito assunto eu falo, eu não vou palpitar porque eu não me sinto seguro de falar. Aí eu vejo as pessoas falando de assuntos de conservação, do que fazer, como fazer, com uma veemência e com uma precisão, uma força, que eu falo, gente, eu não consigo achar essas informações. Nem você consegue. Eu não consigo. Então isso me deixa triste, porque essas pessoas que são grandes influenciadoras acabam fazendo um desserviço. Isso é ruim. Parabéns a você, Leandro. Eu sou seu fã. Fã seu também, Ana. Fã do IOP. Do trabalho que vocês... Eu te conheço desde 2005, como a gente já falou. E eu sei que você também soube evoluir no teu conhecimento. Nossa. E eu acho que é isso que faz muita diferença nas pessoas. As pessoas se fecham naquilo que acreditam, acham que sabem tudo e são incapazes de evoluir com novas informações, com conhecimento e às vezes até tem vergonha de dar o passo para trás e falar, eu errei. Na descrição do vídeo tem tudo sobre o IOP que você precisa e tem que saber. Tá? Siga o IOP em todas as suas plataformas, siga o trabalho desses cientistas que, na minha opinião, e por isso que hoje eu tenho feito tantos trabalhos com o IOP, eles deram para mim uma esperança que eu já tinha perdido há algum tempo, porque eu falei, estou fazendo mais do mesmo, fazer videozinhos sobre cobra e onça, resolve algumas coisas? Não resolve. Resolve quando a gente põe a mão na massa. Aí a gente consegue entender, fazer o mundo mudar. E esses caras estão fazendo realmente o mundo mudar com uma nova visão de conservação. Deixa seu like, não é um pedido. Senão eu vou mandar a onça aí atrás de vocês, ok? Obrigado sempre pela audiência. Lembre-se que o Richard Recebe vai estar de agora em diante, a partir de agosto, vai estar somente na Casa dos Bichos, que é o nosso novo canal. Tamo junto. Falando em animais perigosos, curso de animais peçonhentos e venenosos tem, vocês sabem aonde, na descrição do vídeo, um curso de 32 aulas,
sensacional, onde eu e o Bononato, Marcos Bononato, biólogo das antigas, aquele cara que tem muito conhecimento, fizemos juntos e estamos aí disponibilizando pela internet um curso online. Tá joia? Tamo junto.